Eu não faço vídeos a respeito de aniversários de mortes de artistas ou de quem quer que seja. Mas nesse vídeo aqui especificamente, eu vou falar a respeito das terríveis lições que a morte do John Lennon nos ensinou. E é um papo bem profundo, presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma oportunidade espetacular para você. Mês de Natal. Estamos no mês de Natal. E a editora Belas Letras vai te dar um presente incrível. Depois do enorme sucesso que foi a Black Friday, a editora Belas Letras resolveu prolongar a promoção dela com descontos espetaculares nos melhores livros que ela tem. A editora está dando 25% de desconto. E eu vou além, meu amigo e minha amiga. Se você clicar abaixo e finalizar a compra dos livros com o nosso cupom Regis Tadeu Indica Tudo Junto, você vai ter também o nosso desconto. Ou seja, você vai adquirir uns livros maravilhosos com praticamente 35% de desconto. E os livros são espetaculares. A maravilhosa biografia do Elvis Presley, O Último Trem para Memphis, que também você pode adquirir juntando os dois descontos com 35% de desconto, cara. Agora, tem dois itens que eu tenho que dar um destaque, meu amigo e minha amiga. Se você gosta muito de Beatles e você quer presentear alguém que você ama ou quer presentear a si mesmo, não perca a oportunidade de adquirir a versão em brochura do box Beatles Tune-In, que está completamente esgotado e que traz a primeira parte da trilogia da biografia dos Beatles, contando a história da banda que até então ninguém conhecia, a verdadeira história. Essa edição econômica, ela tem todos os textos, tem todas as fotos, e se você usar o desconto da editora Belas Letras, mais o nosso cupom, né, preenchendo com Regis Tadeu Indica Tudo Junto, você vai adquirir essa edição incrível com 35% de desconto, cara. Você não pode perder essa oportunidade. Aquele maravilhoso box do Paul McCartney, As Letras, espetacular. Você também, usando os dois descontos, você vai ter uma economia de R$210, cara, na aquisição dessas obras-primas incríveis. Tem a caixa Led Zeppelin Legends, que vem com um livro espetacular chamado Starway to Heaven, escrito pelo Richard Cole. Nessa caixa vem também um copo exclusivo, vem um fanzine, vem um monte de coisas bacanas. Juntando os dois descontos, você vai economizar R$100. Tem também o ótimo livro Iron Man, que é a autobiografia do Tony Iommi, do Black Sabbath. E também tem o álbum por álbum do Iron Maiden, cara. São livros incríveis que você, usando o nosso cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica Tudo Junto, mais o desconto da editora, você também vai adquirir esses livros com praticamente 35% de desconto. Então, não perca essa oportunidade de passar o Natal lendo livros incríveis e presenteando a quem você ama. Tá legal? Não perca essa oportunidade. Vamos seguir aqui com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, eu sinceramente, eu não gosto de fazer vídeos a respeito de datas de morte de artistas, tá? Porque na minha opinião, para mim isso é meio desrespeitoso, tá? Em relação, inclusive, ao legado deixado por esse artista ou por quem quer que seja. Mas eu vou abrir uma exceção aqui nesse vídeo para a morte de uma pessoa famosíssima, icônica, por causa das lições que essa tragédia representou para quem usa o cérebro com uma devida perspicácia, né? E não apenas para ocupar o espaço entre as orelhas dentro aqui
da cachola, eu vou falar a respeito do que a gente aprendeu, infelizmente, com o assassinato do John Lennon. Quando o Lennon foi covardemente assassinado por um demente cretino chamado Mark Chapman, houve uma comoção mundial quase sem precedentes. Mas os tiros de revólver não apenas mataram uma das figuras mais icônicas e controversas da história da música. Aquelas balas mataram também a percepção de que o amor que um fã dedica ao seu ídolo pode ultrapassar todos os limites da gritaria histérica e da dedicação que o fã tem em defender o seu ídolo de qualquer crítica, e pode também ultrapassar os limites de como esse artista, como esse ídolo se torna referência para a vida medíocre que um fã leva, que é dedicada a essa idolatria. O Mark Chapman, ele tinha essas características muito bem escondidas dentro da sua personalidade completamente doentia. E ele resolveu sacrificar, vamos dizer assim, ou melhor, ir muito mais além do que se poderia imaginar, ao matar o ídolo dele e conseguir o que realmente ele queria: ser tão famoso quanto o John Lennon, o ídolo dele. É isso mesmo, meu amigo e minha amiga. Você pode apostar quanto você quiser. Todo fã, sem exceção, além de ser um completo idiota, ele deseja, secretamente ou não, ser tão famoso quanto o seu ídolo. Esse desejo, ele é explicado de muitas maneiras pelos psicólogos, mas basicamente é a vontade de ser tão relevante quanto o alvo da sua adoração. Um dos problemas é que a morte do John Lennon mostrou ao mundo que, mais do que um surto hormonal adolescente, o fã, ele deseja construir um elo vitalício com o seu ídolo, e isso acontece mesmo quando esse fã, então adolescente, se transforma num adulto. E lamentavelmente, o Chapman, ele conseguiu o que ele queria. Eu vou te dar um outro exemplo desse tipo de insanidade. Veja o que aconteceu com o Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera, que foi assassinado em pleno palco, cara, por um fã do Pantera. Veja o que aconteceu com aquela cantora Selena, que foi assassinada por uma fã quase irracional dela. E o que tem de comum entre esses dois casos, e entre até o caso do John Lennon, cara, é que eles foram alvos de fãs que adoravam tanto os seus ídolos que num determinado momento, sabe-se lá quando, a chave de racionalidade dessas pessoas, não é que ela foi desligada, essa chave, ela teve um curto-circuito, pegou fogo e derreteu. Eu lembro, na época da morte do John Lennon, cara, que eu ouvi e li relatos de que o Mark Chapman, ele passou horas dentro ali do saguão do prédio onde o Lennon morava, cara, que é um dos edifícios mais famosos de Nova York, que é o Dakota. Para quem não sabe, se você assistiu aquele filme, um dos mais famosos filmes do diretor Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, você sabe, tem que saber que o filme inteiro é ambientado dentro daquele prédio. E ele ficou ali, cara, horas e horas esperando pelo John Lennon, ali no saguão, sem ser incomodado pelos seguranças. E depois que ele cometeu esse crime bárbaro, ele largou o revólver e ficou ali. Ele esvaziou o revólver no John Lennon. E ele largou a arma e ele ficou ali, sorrindo, com a certeza de que o anonimato dele havia acabado
e que ele certamente seria tão famoso quanto o John Lennon. E pior que isso, que ele seria uma celebridade. Isso é o que nós chamamos hoje de canibalismo de celebridades. Você não sabe o que é isso? Vou te explicar. Assim que o John Lennon morreu, eu não sei se você lembra, mas assim, fãs inconsolavelmente histéricos cercaram o Dakota, o prédio, e passaram dias e noites ali, cara, cantando música dos Beatles, cantando músicas do John Lennon, num espetáculo absurdamente grotesco. Para você ter uma ideia da loucura que ficou aquilo ali, o Ringo Starr, que foi o primeiro dos seus ex-companheiros de Beatles a chegar nos Estados Unidos vindo de Londres, ele teve que ser protegido pela polícia. Não apenas porque eles achavam que ele também poderia ser um alvo, mas porque o Ringo Starr, ele foi praticamente esmagado, cara, por uma turba de fãs debilóides, ensandecidos, que queriam estraçalhar o Ringo Starr, só que por meio de abraços e beijos e sabe-se lá mais o que, de um modo completamente violento e completamente desrespeitoso. Uma loucura imperdoável. Quem acompanhou pelas TVs, pelos jornais da época, lembra disso, cara. Sem contar a quantidade de músicas do John Lennon e dos Beatles que invadiram as rádios, cara, como se fosse um tsunami. Tsunami comercial, claro. Então, meu amigo e minha amiga, infelizmente, e você sabe muito bem disso, que a morte de um artista famoso traz, além da dor dos fãs, né, além dessa histeria toda, traz ótimos negócios para muita gente. Estações de rádio, emissoras de TV, sites, portais de comunicação, gravadoras, executivos da música, todo mundo lucra. Então, isso tudo é a extensão desse canibalismo, você está entendendo? Por parte, evidentemente, de toda uma sociedade de consumo. É grotesco? É, mas é a realidade que a gente vive desde os mais antigos tempos, cara. E hoje ainda está mais estabilizado esse tipo de canibalismo do que nunca. Eu posso afirmar com quase 100% de certeza que o Mark Chapman, ele obedeceu a um dos mandamentos da doutrina completamente doida, iniciada pelo maquiavélico Charles Manson, que é justamente aquilo que eu falei agora, o canibalismo de celebridades. E esse canibalismo todo, cara, isso impera em todos os lugares do planeta, só que agora modernizado pela idolatria completamente paranoica e burra das redes sociais, da internet. E isso se prolifera rotineiramente em países como o Brasil. Pois é, cara, que já não está mais nem aí para qualquer assunto mais sério a ser discutido em rede social ou mesmo na internet inteira, cara. Os fãs hoje, eles fazem parte de um grotesco espetáculo de circo que parece não ter fim, cara. Na sua a permanente obsessão, é a palavra que melhor cabe nesse pensamento, a obsessão que o fã hoje tem em acompanhar, em comentar, em consumir, em viver a vida das celebridades e das subcelebridades. Qualquer uma dessas pessoas famosas que exibam algum sinal de riqueza econômica, né? Porque intelectual não dá, né? Ninguém tá nem aí para isso. E muitas vezes o fã, ele faz isso com atitudes e com palavras que revelam sentimentos totalmente antagônicos
vamos dizer assim, num curtíssimo espaço de tempo. Em questão de minutos, a adoração débil mental por parte do fã, ela pode se transformar numa terrível frustração. Em questão de minutos. E essa frustração, cara, ela pode ter, sim, um caráter homicida. Foi isso que aconteceu com o Mark Chapman, foi isso que aconteceu com o assassino do Dimebag Darrell, foi isso que aconteceu com a assassina da Selena, e vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, é o que acontece com muita gente, mas muita gente mesmo nos dias atuais. Se você soubesse a quantidade de fãs que apresentam perfil de psicopata, vocês ficariam assustados. E os artistas sabem disso. E eles tratam de se distanciar o máximo possível desse tipo de gente. E quando eu falo desse tipo de gente, eu estou falando dos fãs. Como os artistas não conseguem saber quem é quem no meio dessa turba, eles tratam de se distanciar o máximo que eles podem de todo mundo. E eles só demonstram algum sinal de simpatia, de proximidade, quando esses artistas percebem que a possibilidade de perigo é zero. Lamento se você está triste, se você está chateado, se você está com raiva do que eu estou falando, mas é a pura verdade. E tem uma outra coisa, meu amigo e minha amiga. A morte do John Lennon foi também um divisor de uma época, e não só nesse sentido, nessa coisa da relação entre fã e ídolo. Foi a partir da morte do John Lennon que a gente passou a entender que nem mesmo um astro mundial conseguiria, mesmo que por meios de discursos e de atitudes, de confronto contra o sistema, nem mesmo um cara tão famoso quanto o John Lennon conseguiria tornar a sociedade mais humana, sem aqueles tentáculos do poder e dos interesses dos governos e das grandes corporações, cara. Nem mesmo John Lennon. Tudo bem também que naquela época havia uma ingenuidade, né? Nesse tipo de intenção, de atitude, de discurso, mas era o sentimento da época, você tá entendendo? Que era parte daquela idealização do espírito do paz e amor que veio do movimento hippie. Você não tinha parado para pensar nisso, né? Pois é, cara. Por isso que eu tenho o meu clube de membros VIP aqui no nosso canal. Por quê, cara? Porque você pode se tornar sócio e assistir a um monte de vídeos inéditos e exclusivos em que eu tento fazer o sócio parar para pensar em coisas bem mais profundas do que a gente vê por aí, né? Inclusive, tem uma série de vídeos inéditos e exclusivos meus. Só quem é sócio tem acesso. Você tem acesso a séries novas, tem aposto que você não sabe, exclusivo para quem é sócio. Tem desconto dos nossos parceiros. Você pode assistir shows na faixa, nos bastidores. Tem um monte de benefícios. Você vai clicar aqui embaixo em Seja Membro e vai escolher o seu plano, tá? E lá eu tenho um monte de vídeos de outros assuntos em que a gente trata tudo com muita profundidade. Como eu tento, né, fazer aqui. Só que lá são vídeos exclusivos, né? Pois é. Então, só para terminar o meu raciocínio, para muita gente na época, o John Lennon, ele personificou, principalmente nos anos 70, uma espécie de conexão humana entre o cidadão comum e o universo político, econômico, que era inacessível para as pessoas. O que também, de uma certa forma, era uma imensa ingenuidade pensar que o John Lennon poderia ser porta-voz disso. Até porque, cara, por trás das câmeras, naqueles anos 70, o John Lennon, ele havia se transformado, cara, num milionário que só pensava nele mesmo, cara, e na sua segunda mãe, que era Yoko Ono, né? Aquela relação doentia que ele tinha com ela, e ele tinha se tornado um beberrão, um cheirador de maisena do capeta em escalas nababescas, você tá entendendo? E ele era um cara, naquela época, lotado de rancor contra os seus ex-amigos dos Beatles.
E ele também tinha muito rancor com qualquer pessoa que não acompanhasse o cara nessa cruzada, vamos dizer assim, né? Então o John Lennon não era santo, não. No final, pois tudo que aconteceu, a gente olha para trás e tem a certeza que o John Lennon ele foi o derradeiro símbolo de um sonho que jamais será possível de acontecer. Ok, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito das lições que, infelizmente, a morte do John Lennon trouxeram para nós, tá? Aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito disso que eu te falei. O que realmente a gente aprendeu com a morte do John Lennon? Se o mundo ficou melhor, pior, tá bom? Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio no nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.